pessoal, boa noite. Hoje nós vamos continuar, né, aquele bate-papo sobre os papiros sagrados de Hermes e o Mestre Acron. Nós já fizemos uma live com o grupo, né, onde nós abordamos alguns assuntos relacionados ao livro. E antes de mais nada, eu queria fazer minha apresentação. Eu sou o Ademar Carvalho, o nome místico Achion Tor. Esse nome foi repassado pelo próprio Mestre Acron. E em 2003, 20 de janeiro de 2003, nós tivemos um encontro onde ele compareceu, junto a mais dois irmãos, e fez um ritual conosco e comentou que havia um momento chegado de desenterrar a sabedoria. Porque essa sabedoria, ela sempre existiu. O universo, ele não tem nada de novo ou antigo. Ele é eterno, dentro das suas multiplicidades. Mas o que acontece? Durante um período que houve uma densificação do planeta, houve uma necessidade de ocultar essa sabedoria. Os mestres já sabiam que isso iria ocorrer, e pequenos núcleos permaneceram ativos, como, por exemplo, os mistérios de Osíris, as escolas iniciáticas, né, os essênios. Esses núcleos perduraram. A escola pitagórica, esses núcleos perduraram na manutenção dessa sabedoria. Agora, no presente momento, há um amadurecimento da capacidade humana para o entendimento de determinadas questões que ficaram ocultadas por razões da incapacidade do ser humano de compartilhá-las ou usufruírem desse conhecimento. Agora já há um núcleo, um grupo pequeno de pessoas em relação à população como um todo, mas que já está nessa ligação, nesse encadeamento, nesse processo de crescimento. A maioria ainda não. E transformações estão ocorrendo sucessivamente, de uma maneira muito rápida, avassaladora, nesse sentido. Inclusive, as pessoas têm percebido isso internamente. Às vezes com algum mal-estar, às vezes com, como nós estamos comentando agora, sono ou uma dor de cabeça. Há realmente um processo energético em andamento e isso tem se mostrado cada vez mais intenso. E algumas faculdades mediúnicas de pessoas que já possuem a condição estão se aflorando mais, estão se tornando mais evidenciadas. Ou por sonhos, ou vivências, ou vidências, ou clareaudiências, diversas intuições, diversos aspectos. E, junto desse processo energético, é necessário que uma sabedoria acompanhe, porque senão a gente cairia no misticismo. Ficaríamos restritos ao misticismo e não a uma sabedoria atrelada a um conhecimento das leis da natureza. Como disse uma vez o professor de Cabala, ele disse que não existe o impossível, existe aquilo que nós não sabemos fazer ainda. Nada é impossível. Tudo é possível, dentro que haja a compreensão e a condição para que aquilo seja efetivamente executado. Esse é o processo. Bom, feito essa apresentação, a base da nossa sabedoria é esse livro, Os Papiros Sagrados de Hermes. Essa é a base que o Venerável Mestre Acron trouxe através de aulas e também encontros. Eram 3 encontros que ocorriam na terça, quinta e sábado. E isso nos idos da década de 60. Hora que já tem mais aí, vão 60, 40, 66 anos, mais ou menos isso. E esse era o período de início da Era de Aquário. Era o momento do início da Era de Aquário. Bom, nesse momento, em 20 de janeiro de 2003, quando o Mestre Acon compareceu,
ele nos outorgou essa missão de levar à frente essa sabedoria com mais dois irmãos e mais uma pessoa que auxilia também nesse processo. Mas quem faz um trabalho mais público sou eu. Acabei fazendo um trabalho público de divulgação da sabedoria. E essa sabedoria foi aonde eu me encontrei. Eu já havia tido a oportunidade de estudar várias escolas, como gnose, obiose, teosofia, espiritismo, umbanda. Já tinha estudado um pouco de tudo, já havia sido Shela da IEV, fui Shela durante 3 anos, lá na IEV no Rio, onde trabalhamos com cromoterapia, bioenergética, desobsessão, e eu ia lá 3 vezes por semana, terça, quinta e aos sábados pela manhã. Curiosamente, seguindo mais ou menos a mesma dinâmica que os irmãos da terceira família que tiveram contato mais estreito com o mestre Akron na década de 60 tiveram. Claro, com uma outra dinâmica, mas os dias parecidos. E o que ocorreu? Nós começamos a divulgar essa sabedoria. É uma sabedoria complexa, ela não é fácil, ela tem uma dificuldade de entendimento, e eu acredito, olhando assim hoje por essa sabedoria, que ela é um precursor da sexta raça. É, são os pilares, como outros pais espirituais estão fazendo, da sexta raça que está por vir. Já estamos no processo de entrada da sexta raça e o término da quinta raça. Quando nós falamos de raça, não tem nada a ver com cor de pele, e sim com processo evolutivo. Isso é importante é, ressaltar. E as Américas, em especial o Brasil, foi um dos lugares onde a fraternidade branca escolheu para dar início à sexta raça. Então, o mestre Acron chamava da raça americana, seria a sexta raça. Nós estamos saindo da raça ariana, que é basicamente ali o indo-europeu, para a sexta raça, que é a raça americana. Se nós olharmos esse processo, nós percebemos claramente que a Europa já se encontra num processo de decadência, de término de uma etapa. E a raça americana, quando eu digo americana, são as três Américas, a gente percebe que as pessoas elas são muito permeáveis a essa nova dinâmica, essas novas informações estão chegando. Então você tem, particularmente no Brasil, você tem o protestante, mas ele conhece alguma coisa de Umbanda, ele conhece alguma coisa de Candomblé, ele conhece Chico Xavier, ele conhece o Espiritismo, então há um sincretismo religioso. Não é uma coisa rígida, há um sincretismo religioso e as pessoas são ecléticas também na sua forma de agir, de pensar e de sentir. Elas não são rígidas dentro daquele processo. Eu vejo isso como uma coisa muito positiva, porque você consegue agregar vários conhecimentos e que compõem uma sabedoria. A sabedoria, ela não é uma só. Várias escolas têm partes da sabedoria. Para mim, os Papiros Sagrados de Hermes foi uma verdadeira estrutura, porque ele conseguiu estruturar todo aquele conhecimento que a gente já buscava nas diferentes escolas, ele conseguiu estruturar numa linha lógica. E aí nós temos divulgado para que as pessoas possam também compreender os Papiros Sagrados de Hermes, possa compreender também essa sabedoria de uma maneira mais, digamos assim, estruturada, diminuindo um pouco a mística e compreendendo mais o processo. E tem que se compreender o processo, não a mística em si, e sim o processo. Bom, vamos iniciar então pelo próprio universo. O universo, o Mestre Acron dizia que o universo é uma vontade.
e que essa vontade se desdobra dentro das próprias forças. Por quê? Porque existem diversos planos e consciências nesses planos muito acima do que nós vivemos nesse momento no planeta Terra. É como se o universo fosse sendo desdobrado em camadas, e cada vez mais essas camadas vão se densificando, 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 até chegar no nosso quarto sistema solar, a Terra. Agora, é importante que dentro dessa compreensão nós tenhamos a seguinte percepção. Para nós, quem está numa camada superior é subjetivo. Mas para quem já está nessa camada, essa camada é objetiva, porque ele vive naquele, naquela camada vibracional, naquela frequência. Porque nós temos uma tendência de entender a matéria e o espírito, mas esse plano espiritual ele é fragmentado em diferentes frequências. Então, quando você morre, você vai para uma frequência mais sutil, aqueles que estão vivendo naquela frequência a qual você foi, aquilo, fazendo uma analogia grosseira, é tão material como nós nos percebemos aqui no plano físico denso, porque todos ali estão numa mesma frequência, todos convivem igualmente. Para nós, aquele plano é sutil. Para quem está naquele plano, aquilo é a matéria, a realidade que ele vive. Então, isso é importante a gente ter essa noção. Então, por exemplo, essa vontade do próprio universo, nós temos aí, que o mestre Akron chamava de átom. Átom se compõe de vontade, hálito e ação. Essa triplicidade se desdobra, pela terminologia egípcia, em Amon, Amon-Ra e Amon-Re. O que são esses nomes? O que significa? São planos de consciência. São planos de consciência. Essa divindade, Amon, Amon-Ra, Amon-Re, o Uno Trino, Trino Uno, é a divindade que rege, que governa esse universo. Porque existem outros universos. Aí, como, acho que se não me engano, o Walter perguntou, o que é Horus, Osíris e Ísis? O desdobramento de Amon, Amon-Ra, Amon-Re gera Horus, Osíris e Ísis. Ou seja, essa triplicidade, um passo mais denso, uma camada mais densa. E essa energia vai se desdobrando, 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 sempre desse aspecto tríplice, sempre. Isso é a lei, é a forma como ele é construído, é a lei, de uma maneira até chegarmos a nós, onde o homem representa Osíris e a mulher representa Ísis. Por isso é que se diz que somos feitos à imagem e semelhança da própria divindade. Porque a mesma força que está no primórdio do universo é a mesma força que está de modo muito e muito diluído em cada um de nós. E não naquela figura antropomórfica que a religião cristã colocou na Bíblia. Um senhor velhinho de barba. Não é isso. É o programa humano, ele é o mesmo programa que o próprio universo. O mesmo programa. É isso que é essa alegoria de feitos à imagem e semelhança da divindade. Bom, o hindu ele tinha esse conhecimento da triplicidade,
Só que ele dava outro nome. Ele dava Brahma, Vishnu e Shiva. Mas é a mesma coisa. É só uma questão de nomenclatura. É a mesma é o mesmo sentido, só que com outra terminologia. Vamos agora entrar um pouquinho, saindo do universo, entrar para o nosso sistema solar e a quem o sistema solar nosso se reporta. Os egípcios, eles tinham como adoração a estrela de Sírios. Isso é tido como uma máxima na egiptologia. E também Canopus. Vamos entrar um pouquinho nessas duas estrelas. Por quê? Primeiro, o nosso Sol, a qual eles chamavam de Ra, Deus no seu segundo aspecto. Só que o nosso Sol, ele não é só uma estrela. Ele também é uma estrela. Ele é uma consciência que rege o nosso sistema solar. Por isso, aquelas civilizações antigas, todas elas faziam referência ou deferência ao nosso Sol. Se nós pegarmos os maias, astecas, incas, chineses, egípcios, indianos, todos faziam referência ao Sol, que o Sol é o pai e mãe do nosso sistema solar. Mas esse Sol, a qual todos nós derivamos, se reporta também a uma consciência superior, que é a estrela de Sírios. E Sírios, juntamente com o nosso Sol, se reporta a Canopus. Então vocês reparem que todo o universo ele é composto de hierarquias, consciências maiores que incorporam consciências menores, fazem parte desse processo. Da mesma forma que o ser humano, uma célula, a própria genética já descobriu que é uma pequena consciência, mas nós somos formados de um emaranhado de pequenas consciências celulares. E isso também é a forma como o universo se dá. O universo também se dá assim. Lembra que nós falamos que é o mesmo programa. Então nós também somos um microcosmos. Ademar, é a Ou não? mesma coisa que as igrejas falam de Pai, Filho e Espírito Santo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, por exemplo, a Bíblia, ela é cheia de alegorias. Ela é cheia de tudo que você tiver lendo e perceber profundidade na Bíblia se refere também ao ser humano. Não é nada fora, é ao ser humano, que foi passado de uma maneira externa, mas se refere ao ser humano. Bom, vamos voltar agora ao nosso sistema solar. O nosso sistema solar, hoje a Terra, é o ponto fulcral da evolução do nosso sistema solar. Por quê? Porque o ser humano está numa transição entre o, o hominal para o hominal divino, onde o lado espiritual do ser humano vai se completar para aqueles adiantados ao final da quinta raça. Por quê? Eu digo o ser humano, porque todos os grandes mestres são extraterrestres, ainda executando missões junto ao ser humano. Por isso estou falando o ser humano da Terra, que os mestres têm outra dinâmica evolutiva. E quem são esses mestres? São oriundos de civilizações extraterrestres anteriores à nossa, que, obedecendo a uma determinação do Logos solar, cumprem uma tarefa de criação e acompanhamento do ser humano.
Quando eu digo criação, eu excluo dessa criação a própria centelha divina, porque essa é do próprio Sol. Quando eu digo criação, é criar a estrutura física e a estrutura sutil dos seus diferentes corpos mais sutis do ser humano. Isso é uma criação extraterrestre, não a centelha, a, 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 a parte mais importante do ser humano. Mas os corpos do ser humano, como o físico, o duplo etéreo, o mental, o astral, o causal, e os três corpos superiores, etéreo, subatômico e atômico, são criações de consciências extraterrestres. Aí, complementando o que a Beth perguntou sobre Mercúrio. Mercúrio foi um planeta onde uma dessas humanidades teve a sua experiência como humanidade. Mercúrio, Marte e Lua, sendo que a Lua não é essa Lua a qual nós observamos no céu. A Lua, a verdadeira Lua, não existe mais. Enquanto Mercúrio e Marte são planetas cadáveres. Essas humanidades, eles não tiveram a mesma frequência que o ser humano da Terra. Porque se assim o fosse, não haveria sentido em se fazer uma mesma experiência. Eles são criadores do ser humano, mas ao mesmo tempo aprendizes da experiência humana. É como se o ser humano criasse robôs, entes cibernéticos, e ele começasse a observar qual é o comportamento desses entes. Ou seja, como a criação se comporta. Porque a experiência humana vai se somar à experiência desses extraterrestres para gerar uma resultante maior para o próprio logo solar, como uma iniciação do próprio Sol. Bom, agora eu vou entrar. Essas três humanidades, os hindus, eles chamam dos suras, também os asuras, os agnisevatas e os barishads. Essa é uma terminologia hindu. Isso consta aí na teosofia, nos Vedas, tem essa terminologia. Com relação aos egípcios, eles só mencionavam é, a forma deles, que eles eram atômicos, eu não tenho os nomes, os de Mercúrios atômicos, os de Marte subatômicos e os lunares superetéreo. Porque os lunares são, dessas três humanidades, a mais atrasada. Os de Marte, os medianos, em termos evolutivos, e os de Mercúrio, os mais avançados. O que essas três humanidades, os avançados dessas humanidades, encontram-se no interior da Terra e formam o governo oculto do mundo. Não o governo material oculto, que é muito usado por algumas literaturas, mas o governo espiritual do mundo. Formam a fraternidade branca. Os medianos dessas humanidades encontram-se em Saturno, que é o duplo de Mercúrio, Júpiter e Vênus, sendo Vênus os mais atrasados. Por isso que as civilizações antigas muito mencionavam a estrela do amanhã. Vênus como estrela do amanhã, faziam deferência a Vênus, porque são eles que mais interagem com o ser humano, porque são os mais atrasados. E grande parte desses discos voadores que nós observamos vem do interior da Terra. Não que essas humanidades estejam em cavernas.
eles estão em frequências, ou seja, barra, dimensões diferentes da nossa dimensão. Eles habitam diferentes dimensões. Por exemplo, o Mestre Akron, que é o nosso pai espiritual, ele é da cadeia lunar. Ramakrishna, cadeia lunar. São Francisco, ou Francisco, cadeia lunar. O próprio Tesla, ele dizia que ele tinha vindo de Vênus, que é o duplo da Lua. Ele falava isso, que as coisas eram mostradas a eles. Quando eu falo os grandes mestres, a gente podemos nos ater aos mestres espirituais, como também os mestres das outras áreas, dentro das artes, dentro da ciência. Não é só porque cada grupo de mônadas, que são as centelhas divinas, executam uma determinada tarefa. Estão ligados a uma determinada experiência. Experiência espiritual, política, por que pareça, artística e científica. Então você, por exemplo, um Mozart, extraterrestre, um Bach, extraterrestre, um Beethoven, extraterrestre. E a prova cabal disso é que eles tinham mensagens do próprio campo espiritual que apresentavam para eles o que eles deveriam executar. O que quer dizer isso? O eu superior deles, extraterrestre que era, apresentando para aquela projeção encarnada uma informação nesses diferentes campos para que eles viessem a ocupar e executar. Tanto que eles diziam que, por exemplo, tem vários livros que falam que Mozart sonhava com a sinfonia, aquilo era apresentado para ele. E ele pegava e transcrevia aquilo para o campo físico. Isso é comum, se grandes cientistas, na parte da matemática, sonhavam com a equação, a tabela periódica do Mendel. Ele disse que sonhou com a tabela periódica. Não é que ele sonhou, é o eu superior dele passando aquela informação para que ele trouxesse à humanidade aquele conhecimento. Esse é um assunto muito interessante. Quando você entende esse processo, você começa a se perceber parte de todo esse universo, que nosso eu superior e nós estamos indelevelmente ligados. Se a gente vai ligando uma coisa com a outra, né? Então, vai Tudo está trazendo, ligado. mas tá tudo ligado. Mas aí os conhecimentos vêm de outra forma e você vai falando, sabe quando você vai linkando? Mas é maravilhoso. Esse é importante com os papiros sagrados de Hermes, que para mim foi a base que eu consegui contactar o que as outras escolas passavam. Porque eu lia, por exemplo, a gnose, eu não conseguia fechar. A eubiose, eu não conseguia fechar. Eu não tinha uma estrutura elaborada. Ficavam as informações fragmentadas. Extraterrestre, a teosofia chama dos pitres lunares, mas você não consegue fazer uma conexão com o ser humano. Você vê com várias coisas esparsas. E dentro do conhecimento dos papiros sagrados de Hermes, foi quando eu consegui estruturar de uma maneira didática esse conhecimento. Porque, por exemplo, o próprio Espiritismo, ele fala da reencarnação. A reencarnação é um fato. Mas quem reencarna é o eu superior. E muita gente, olha, pode dizer, muita gente boa acredita que é o Ademar que vai reencarnar. Eu não vou reencarnar. Nunca mais. Eu não. Eu sou apenas uma projeção do meu espírito. Quando eu morrer, eu serei absorvido pelo espírito como um arquivo vivo e o espírito desdobra todo aquele conhecimento que eu vivenciei nessa vida e lança uma nova projeção do ponto onde eu parei. Por isso é que se dizia que é uma outra coisa.
Não é o Adhemar. É uma continuidade da linha evolutiva do Adhemar. Porque eu já vi algumas encarnações minhas, eu me vi como egípcio, eu me vi como um prisioneiro de uma galera viking, eu me vi como europeu, eu me vi como militar alemão, muito mais antigo do que agora, década de 1700 e final de 1700. Agora, nessa existência, isso tudo é que se chama de linha evolutiva. Cada uma dessas vidas é uma personalidade, é uma projeção do eu superior, que na verdade é um outro ser, onde você é um fragmento desse ser, que seria a glória maior você poder encontrar em vida esse ser materializado, encarnado, e você entendendo esse processo, que você é parte dele. Você é uma parte dele. Tem uma passagem do livro da autobiografia do Yogi, do Yogananda, que ele chega para o Yogyakarta e fala, o Yogyakarta fala, nós estaremos unidos por toda a eternidade. Quando quando Paulo caminha no caminho para Damasco e Jesus aparece, e ele fala, aqueles que são meus estarão comigo para todo sempre. Isso não é uma figura de linguagem, é que Paulo era um fragmento daquela consciência chamada Jesus. Não é figura de linguagem. Isso é literal, é uma parte. E esse é mais um aspecto dentro desse conhecimento da sabedoria, que nós fazemos parte de algo superior. Bom, mas vamos voltar agora ao extraterrestre. Quando um programa evolutivo termina, normalmente se tem avançados, medianos e atrasados. Quem nós temos encarnados ainda como seres humanos na Terra? Atrasados lunares, ainda finalizando uma etapa, e atrasados de Marte, em menor número. Na minha opinião, não existe mais atrasados de Marte, ainda encarnados como seres humanos. Isso é uma opinião minha. No livro está como consciências ainda finalizando. Porque são os famosos anjos caídos. Aí as pessoas perguntam, mas como uma consciência superior pode cair? Por quê? A gente fazendo um trabalho de investigativo, digamos assim, intuitivo. Lembra-se que eu falei que eles não tiveram a experiência humana. Então, quando eles aqui, basicamente os atrasados, olharam a própria experiência, se misturaram na própria criação. E com isso entraram no campo evolutivo do planeta Terra e precisa desligar. Mas isso acabou tendo também um aspecto evolutivo para o próprio ser humano. Porque a se misturar ao ser humano da Terra, naturalmente, por terem bilhões de anos à frente, tornaram-se preceptores do próprio ser humano. Acabaram tendo essa função de serem preceptores do próprio ser humano. E o que esses extras precisam fazer? Terminar a sua evolução. Porque o planeta Terra, ele é do ser humano da Terra. Esses extras caídos precisam retornar ao seu mundo de origem e não mais permanecer encarnado como ser humano. Agora, o mestre Chakron dizia que externamente apresentam
a mesma forma física, mas o DNA desses seres é diferente do DNA humano. E que o DNA possui toda a história do universo, registrado dentro do DNA. Por isso que o DNA é muito buscado pela ciência. É avaramente buscado a compreensão do DNA, porque ele é a base de todo conhecimento. Tudo que nós vivemos está registrado em nosso DNA. Bom, vamos agora sair um pouco do aspecto ser humano, extraterrestre, e vamos entrar no ser humano da Terra. Essa experiência é uma experiência única. E um detalhe interessante, quando o pessoal fala, a literatura fala em universo, eles entendem e nomeiam o universo como o nosso sistema solar, porque é onde o processo evolutivo se faz. O Anglada, que é um místico já falecido espanhol, e outros falam assim, universo, universo. E ele utiliza uma terminologia como círculo não se passa. Porque você não sai do sistema solar. Você pode, se você pertence ao sistema solar, você vai tecer a sua evolução no nosso sistema solar. Porque pertencemos ao Sol. Somos matéria estelar, matéria do próprio Sol. Por isso é que muitas vezes existe um equívoco dizendo, eu vou estar aqui, aí eu vou para a galáxia de Andrômeda. Não, você não vai. Existem vários planetas no nosso próprio sistema solar que não são vistos porque não são físicos. O campo do sistema solar ele é extremamente vasto. Quem conhece a teosofia conhece Mestre Moria, Kuthumi, Venusiano, conhece aqueles nomes que foram dados aos mestres de sabedoria. O próprio mestre, se não me engano, Kuthumi, ele dizia que tudo o que ele conhecia teve como origem o próprio sistema solar. E não tinha vindo nada de fora. Era o próprio sistema solar. Então a gente tem que ter uma percepção de que o nosso conhecimento ele é extremamente limitado. E eu acho assim, muitas vezes, de uma maneira mais equivocada, nós falarmos assim de conhecimento como é a vida em Sírios. Nós não temos condição. Como é que é a vida nas Pleiades? Vamos fazer agora um bate-papo próximo aqui. A gente não conhece nem o fundo do mar. Como vamos conhecer a vida em Pleiades? Nós não conhecemos nem os planetas que nos cercam. Nós não conhecemos a história da Terra. Se perguntarmos a história da Atlântida, nós não conhecemos. Nós conhecemos muito pouco. Lemúria nem se fala. E nós estamos falando da terceira raça raiz, quarta raça raiz. Nós não conhecemos a história. E o mestre Aracon dizia que esses médios que falam que canalizam de fora, que esse conhecimento vinha do próprio interior da Terra. Que a mente objetiva concreta, desconhecendo essa origem, descaracterizava e mencionava que vinha de outro sistema planetário, de outra constelação, não que vinha do próprio interior da Terra. Para vocês entenderem, um outro detalhe,
E o mestre Ramakrishna, o mestre Kofu, Francisco de Assis, todos esses mestres compareceram na OFO, Ramatiz, todos compareceram na OFO da década de 60. Por exemplo, para que Ramakrishna, que é lunar, comparecesse incorporado no mestre, havia uma necessidade de amortizar aquela frequência, sob pena de atomizar o corpo do médium. O que é atomizar? Virar energia. Desagregar os átomos que compõem o nosso corpo físico. Como vamos receber uma consciência das Pleiades? Não tem nem condição da nossa mente subjetiva compreender. Porque a mente subjetiva, que é a mente espiritual, ela conversa conosco sobre a forma de símbolos ou apenas uma imagem, um símbolo. E isso já é difícil para nós, muitas vezes, entendermos. Como vamos entender consciências de tamanha elevação em outras constelações? Nós não conhecemos. Para o ser lunar, do interior da Terra, para que nós consigamos compreender e receber, o médium receber, já precisa amortizar aquela vibração, aquela frequência. Imagina algo tão distante, tão acima. Não tem como nós compreendermos essa linguagem, que não é uma linguagem linear como nós temos na nossa. É simbólico. Por isso é que o símbolo, a mente subjetiva, ela conversa conosco através de símbolos, simbologias. Então, por isso, o que é importante registrar? O sistema solar é o grande campo evolutivo nosso. É onde todo o sistema evolutivo se processa. Bom, alguém gostaria de fazer, em função do que foi dito, comentar alguma coisa? Ademar, eu fiquei agora me reportando assim mentalmente uma lei de Hermes que ele falava assim como em cima e embaixo, né? Isso. Aí eu queria te perguntar, em cima disso, sobre esses planetas que têm intraterrenos, que a gente não consegue visualizar na nossa mente concreta aqui, né? Talvez através de alguma meditação, ou sei lá como. Será que. Não vou dizer que é uma cópia, porque não é uma cópia. É assim como em cima, é embaixo. Isso dizia Hermes. Eu, Isso. eu acredito. Será que nós temos os mesmos planetas com uma densidade diferente intraterreno? Os principais, assim, pelo menos o que a gente Sim. conhece. Então, Saturno, Júpiter e Vênus, Saturno atômico, Júpiter subatômico e Vênus superetéreo. É a mesma formação dos planos do interior da Terra. E esses planos do interior da Terra formam os mundos subterrâneos. Shambhala, Agartha e Duat. Porque Shambhala é o mundo onde estão as consciências de Mercúrio, que no planeta Terra é a consciência mais elevada. Por isso que eles chamam o mundo dos deuses, que os hindus chamavam dos suras, que são os deuses, que são os mais evoluídos. E essa triplicidade representa para nós a Trindade. É E eles importante. têm os seus planetas, Uhum. Saturno, Júpiter e Vênus.
Isso é importante para mim, é uma informação nova, mas que faz todo sentido quando você estuda as leis de Hermes, as 7 leis herméticas, né? Quando você consegue juntar, você consegue ter uma compreensão mais ampla do que você está dizendo. Eu estou aqui, estou fazendo os É, links, os o, links. esse é importante, é justamente essa ideia de ir fazendo os links e fazendo de tal maneira que as coisas começam a se clarear. Não fique dentro de uma mística. Porque, na verdade, tudo é científico. Não tem nada que seja místico. Tudo é ciência. Tudo é ciência oculta. É aquela ciência que você não conhece. Quando o E pessoal fala aí, assim, pense positivo, porque você vai entrar numa frequência positiva. Isso é ciência, no sentido da recuperação da sua doença. Por quê? Porque a mente ela interfere na formação do corpo. Então você quando vibra saúde, você está restabelecendo aquele núcleo, aquele grupo celular que está doente. Você está restabelecendo a sua saúde. Mas isso é ciência. É uma ciência que a ciência da Terra ainda não alcança. Mas não é mística. É mística para nós, encarnados. Mas para quem conhece a dinâmica, é ciência. É ciência oculta. entendi. Outra coisa que eu queria te perguntar, para ver se faz sentido, por exemplo, em determinadas religiões, congregações religiosas, eles pensam e afirmam que o corpo, que a gente não tem reencarnação e que a gente sumiu mesmo, morreu, sumiu. Quando você explica do jeito que você explicou, né, com esse entendimento mais abrangente, faz sentido essa fala, pelo conhecimento que a gente tem, que é o eu superior às personalidades, vamos chamar de personalidade, só para eu entender, que o eu superior, ele vai, né, vamos falar uma forma tranquila para as pessoas que estão lá, né, entenderem. Vão gerando vários filhotes nossos em algum outro momento, mas nunca é eu, Beth, vou encarnar de novo aqui. Eu, Beth, não. Não, isso. Não, Então, não mais. faz sentido essa fala deles, Faz. faz muito sentido. A Então, Bíblia fala isso. então é importante a gente entender isso né, nessa fala, porque nós temos um conhecimento que talvez eles tenham, porque eu não congrego, eu não sei, ou talvez não tenha, mas necessariamente a parte que compete a eles de entendimento, eles têm razão nessa sua fala. Cada um de nós só vive uma vez. Quando você morrer, ou eu, todo mundo, nós seremos absorvidos pelo superior como um arquivo dentro de um HD. Para quem conhece TI, está lá o arquivo vivo. Não se perde, está vivo ali dentro. Aí o eu superior vai desdobrar um novo ser. Ele pode desdobrar, por exemplo, um mexicano. Não é o Ademar mais. O Ademar é que viveu, nasceu no século XX, em 64, fez tais e tais coisas, é outra coisa. É um desdobramento do ponto onde eu parei, mas não é mais o Ademar, não é o Ademar que volta. É o eu superior que consolida aquele conhecimento e desdobra uma nova projeção. É claro que trazendo aquela bagagem de experiência, ele traz aquela bagagem. Então, não existe, nessa lógica, não existe apagamento de memória. Não, não existe apagamento de memória. Então, eu Porque se desci, eu não nós. lembro de nada. Porque você não vai lembrar, porque não é você que viveu. Você, é um outro ser, Exato. um O que outro você fala. corpo, uma outra Isso. máquina, entendeu? A E sua você. mente subjetiva é a mesma. A mente concreta, que é a personalidade, é nova. A mente subjetiva é espiritual. Essa é a mente do eu superior. Ela é a mesma. Ela é que congrega todas aquelas personalidades que viveram. Agora, a mente concreta, objetiva, é nova. Por isso é que você não se lembra. Agora, conforme você vai evoluindo,
a sua capacidade da mente concreta objetiva, personalidade, vai se ampliando. A um ponto que chega como aquela máxima que Jesus dizia: eu, ou seja, eu, mente concreta, personalidade, e o Pai, eu superior, somos um só. Ele já estava num ponto que a conexão se fazia o tempo todo sem interrupção. Então, quer dizer, eu e o Pai somos um só. Ou seja, a personalidade e o eu superior somos um só. Não, não, nós ainda estamos no momento em que nós temos alguns reflexos, ou vários, conforme a evolução do eu superior, mas não essa comunicação franqueada, aberta, diferentemente de Jesus, que já dizia: eu e o Pai somos um só. Porque aí não tinha mais nenhuma interrupção. Por isso é que algumas religiões falam: ah, você só vai viver uma vez. É verdade, só uma vez. Quando você morre, você não é o Ademar que vai voltar ao Ademar. O Ademar vai ficar no campo espiritual, lá vivendo, entre aspas, a eternidade, como um registro daquela experiência do superior, numa Muito nova mente bacana, hein? concreta. Pois não. Muito bacana entender isso com leveza, né? Em outro momento, você falasse isso, eu ia ter mais que você. É O, muito espírito, legal quando sua mente vai expandindo, o conhecimento vai chegando, você vai fazendo, né, os links daquilo que você vivenciou. E é muito bacana. E quando você fala assim nessa, com essa sua fala aí dentro dos estudos da experiência que você teve, deixa a gente mais tranquilo para acessar alguma coisa que a gente precisa, o nosso eu superior, né? Porque eu fico até sim, mais confiante de falar assim, poxa vida, eu acessei uma consciência essa semana. E acessei! Porque quando você fala assim, aí veio o insight, tudo que há em cima, há embaixo. Acessei. e exatamente, nós, quando fazemos uma meditação, nós estamos nos reportando ao nosso eu superior, ao nosso Deus interno. É isso que as linhas ocultistas falam. Ah, sinta o seu Deus interior. Está tudo dentro de nós. Tudo está dentro de nós. A Bíblia, tudo que ela se menciona, se refere ao ser humano, não é externo, é interno. Por exemplo, o rompimento dos 7 selos. O que são os selos? São os chakras. É quando a Kundalini sobe, se eleva, e um chakra é despertado. Por quê? Porque o ser humano da Terra só tem despertado até o chakra cardíaco. Ele não tem o chakra laríngeo. Só o extraterrestre tem o laríngeo já despertado. Então, quando a Bíblia fala o rompimento dos 7 selos, está se referindo aos chakras do próprio ser humano. Não é externo. As 7 igrejas não é externo. Está se referindo ao próprio ser humano. Aquela alegoria de Jesus no deserto. Essa é muito, eu gosto muito dessa. Quando ele entra em conflito com Satã. Quem é o Satã? É a mente concreta dele. É a personalidade. Quem é o eu divino dele? É a mente subjetiva superior. O que significa os 40 dias? É que é um processo que demanda um tempo. E o deserto? Quem arriscaria? O que significa o deserto? O deserto significa que é ele com ele mesmo. Ninguém pode fazer por ele o que ele tem que fazer sozinho. Por isso, essa é a alegoria do deserto. Ele sozinho. Por quê? Porque toda consciência, por mais elevada que seja, quando comparece na crosta, passa pelo mesmo processo que todos nós passamos. Haja vista Krishna, haja vista Buda, São Francisco, quando ele abandona a vida e fala: essa vida não me representa mais, todos têm que passar pelo mesmo processo.
O Ademar, É, seria a sombra? A nossa sombra? Ou não? o Satã é a matéria. A Hum. consciência, a matéria, quando Deus cria o universo, ele cria espírito e matéria. Quando eu falo espírito e matéria, eu estou me referindo aos diferentes planos de existência. Não sei se isso fica complexo. Por exemplo, é, vamos dar um exemplo mais prático. Esses extraterrestres que estão no outro nível de frequência, vamos pegar o superetéreo. Eles encarnados no superetéreo, eles também têm um plano divino. Essa dualidade, espírito e matéria. A consciência maior cria, ela já cria dentro da dualidade. Vamos agora voltar para o ser humano nosso aqui. Matéria, nosso corpo, essa mesa, tudo, matéria. E espírito. Eu estou falando agora do ser humano da Terra. Essa matéria, ela tem uma consciência própria, a qual o espírito vai vivenciar. E qual é a grande duelo? É a consciência espiritual sobrepujar a consciência material. Então, o Satã é a matéria. E o divino é o eu superior. O Satã é a matéria. A gente pensa que é um ser. Não, não é um ser. É a matéria. Ou seja, qual é a grande luta nossa? Vencermos as vicissitudes da matéria. Vencermos o nosso Satã. Essa é a evolução. E quando Jesus vence que Satã, porque ele, do ponto e do poder que ele tinha, o Satã dele apresentava assim: você pode vencer a nós mesmos, exato. Você pode ser o rei do mundo. Ele não estava sendo. Aquilo é literal. Você pode ser o rei do mundo. Você pode ter tudo o que quiser no mundo da matéria, no mundo de Satã. E quando ele vence, ou seja, o espírito sobrepujou a matéria de modo pleno. Ele sobrepujou o Satã. Porque esse é um processo necessário e único quando uma consciência superior encarna aqui. É só nós vermos a história de Buda, que era um príncipe, vivendo lá das benécias da realeza. Chegou um momento que ele fala: não, isso não me representa mais. Todos eles passam por um processo idêntico. Isso representa vencer o Satã dele. Ali, porque o Satã ele exerce uma força muito forte conosco. É o poder, é o dinheiro, é o conforto, é a luxúria, tudo é o Satã. Esse é que é a verdadeira vitória. É nós vencemos a nós mesmos. Não tem nada fora. Aí quando você vence, você começa, você está pronto para voltar à sua origem. Não precisa mais de nenhuma projeção de uma nova personalidade, a viver alguma experiência a ser vencida. Você já venceu todos os seus satãs. Você é senhor do bem e do mal. José de Entendeu? Arimateia, que foi Acron, na época de Jesus, ele tinha dinheiro. Não tem nada a ver com voto de pobreza. Isso é outra informação equivocada. É você não ser preso à matéria, ao dinheiro, é ser prisioneiro do dinheiro. Não ser a ganância, Ao sexo, é ao transformar em sexo. virtudes, né? Exatamente. O sexo não tem problema nenhum. Agora, você não pode entrar num processo de sair transando com todo mundo.
Porque você vai estar Compulsão, entrar na compulsão. recebendo, exatamente, e é uma energia outra em você. Você troca energia. Aí criou-se os pecados, né? Pecado, 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 que é uma forma de controle. Esses pecados capitais, eles foram criados, se não me engano, em 1200 alguma coisa, por um monge. Não sei se o monge beneditino. É um monge. Ele criou a figura dos 7 pecados capitais. Isso não consta na Bíblia original. Inclusive, a igreja, o próprio Mestre Sacron dizia que Jesus nunca criou igreja alguma. Quem criou a igreja, como nós a conhecemos, foram os seres humanos, os homens. Na verdade, o retorno ao eu superior, o retornar à luz. É um processo interno, não é externo. Muita informação, né? É, É muito desafiador, porque você trazendo aqui, fala, cara, ai, como tá longe ainda. tá todo mundo Porque, longe ainda. É. meu Deus, eu tenho que voltar muito, né? Não, você não. Quem vai voltar, quem vai suceder você. Isso, É, exatamente, é exatamente. isso aí. É uma outra mente concreta, porque eu vejo que o próprio Espiritismo ele confunde um pouco isso. Ele pensa que é a Isso. personalidade que volta. E nós temos uma tendência a nos identificarmos com o eu superior. A personalidade com o eu superior. Não, não é isso. O eu superior é uma outra coisa. É um outro ser. Nós não conhecemos nem o nome dele. Porque ele tem um nome, tem uma tônica musical, uma nota musical, uma cor. Ele tem isso. No- Nós, no caso do Mestre Chakron, é o verde. Mas o nome do meu eu superior, eu não sei. Esse corpo vai embora, né? Ah, Morre o corpo e esse espírito vai ficar vagando, perdido? Se vai vir uma não, outra não. consciência no lugar? A mente subjetiva, Aquilo que eu não consegui fazer, porque, por exemplo, eu não consegui evoluir na forma que deveria ter. Eu consegui uma parte, vamos fazer, eu consegui um tiquinho, e aí? a mente subjetiva absorve a personalidade. Hum. E o que você não conseguiu ainda fazer, fica como eles chamam de atratores. São coisas que numa próxima encarnação vão se manifestar como reflexo. Se você tem ainda uma tendência a ser apegada a dinheiro, aquilo vem como um reflexo. Você vai nascer com aquela tendência, porque aquilo não foi eliminado. Aquilo ainda está, quando o quaternário da reencarnação se manifesta, aquele atrator se manifesta novamente. É claro que ao longo do tempo aquilo vai ser amenizado. Aí não, Ed, não são fragmentos. São tendências que nós temos registrados no nosso quaternário. São tendências ainda a serem vencidas. Não é um Então, por fragmento. exemplo, Ah, quando eu vim, né, nesse corpo, mas eu lembro, tenho memória celular dessas situações, dessas vidas que foram vividas, ou não? sim, no seu Então é DNA isso. tem tudo lá O meu registrado. DNA está todo lá. Por Está isso tudo que a gente registrado. tem essa tendência que ainda é Que desafiador de não foi se. exatamente aquilo se aflora e você volta a praticar. Aí que eles chamam? Faz novamente o mesmo processo, até aquilo ser desligado. Até você se tornar senhor daquilo. Aquilo não me representa mais. Eu não tenho mais vontade de fazer aquilo. Vamos dar um exemplo simples. Uma criança, ela brinca com determinados brinquedos. Hoje nós não queremos brincar com aqueles brinquedos. Se você olhar uma filmagem sua, você se reconhece naquele ser. Está ali brincando com o que ser. Você sabe que aquilo ali é você.
mas você não tem mais desejo de brincar com aquilo. Aquele atrator que influenciou a sua vontade como criança não existe mais como adulto. Ou seja, você venceu aquele desejo, aquela tendência, você não tem mais. A gente tem que trabalhar com algumas analogias para tentar aproximar mais a trabalhar com o subjetivo, por ser subjetivo, e nós estarmos na mente objetiva, concreta. Mas tem alguns exemplos que a pessoa começa a ter um lampejo e uma compreensão melhor disso aí. São atratores. Como se fosse Enquanto um aquilo padrão, né, Ademar, se repetindo. É como se é um fosse um padrão, padrão. enquanto não foi exatamente. Ele vai Enquanto aquilo. repetindo, repetindo, até você entender, trazer para a consciência que aquilo é um padrão que você precisa trabalhar em você para poder desapegar daquilo, Desapegar daquilo. liberar aquilo, entendeu? Aí quando você Quando você toma desapegar, consciência, fica leve. Você sim. consegue. Quando você desapega, esse também é um dos processos, quando há uma necessidade da regressão, né? A pessoa está presa numa fobia. Quando ela entende a origem da fobia, ela desliga. Ela desliga e passa naquilo não incomodar tanto. Porque você esgotou aquilo que te prendia àquela frequência, aquele evento. Então você volta. É claro que conforme você vai andando, algumas tendências vão ficando mais amenizadas. Você vai tendo menos vontade de fazer determinadas coisas. Mas você repete, 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 até aquilo não ser mais necessário ser repetido. No livro Autobiografia do Yogi, aquele Maharishi, o Babaji, é o pai maior, o pai egóico do Maharishi. Esse livro é bem interessante. Ele tinha um desejo ainda de alguma riqueza. Aí o mestre, o pai espiritual, o pai egóico, uma forma de acelerar aquele processo, porque ele precisava dele como filho, para outras funções, ele chegou e fez ele viver, no, na- eu imagino que é desdobrado, num castelo de ouro. Está no livro. Ele foi num castelo de ouro. Quando ele ficou ali um tempo, que você ele não mensura qual é o tempo exato, ele perdeu a vontade de riqueza. Ele vivenciou, ele esgotou ali. Porque aos mestres, aos pais espirituais, eles podem manobrar isso no sentido de acelerar o karma que precisa ser resgatado pelos filhos. Ele fez isso. Inclusive, um pai e mãe espiritual pode chamar para si um karma do filho, para que ele resgate. Que o que foi feito com Francisco de Assis, que é uma síntese de uma família espiritual do Mestre Akron. Não é porque Akron são várias coisas. Então, Francisco de Assis representa a síntese da segunda família do quarto raio monástico de Akron. E ele com aquela. Ele e Clara, que é o duplo, tudo é duplo, mas yin yang, com aquela, digamos assim, aquele sacrifício da pobreza, aquilo tinha uma razão de ser. Aquilo não foi um acaso. Ele está puxando o karma da família para acelerar o resgate. E quando você retorna na época do Egito, você vê o que a família fez em termos de desvio de dinheiro, de ouro. Fala, Beth, você ia falar alguma coisa? Não, eu tô aqui pensando, tô pensando, ó, vários Pix já caiu aqui na minha conta mental. Ah, então, Vários esse processo é muito Aí, interessante, né? muito. Aí eu penso assim que nós somos uma obra inacabada mesmo, como diz Helena Blavatsky. Sim. E temos que ser condescendentes conosco, porque o plano material ele é muito difícil.
Primeiro, a desconexão que você tem com o plano espiritual, o eu superior. Você não tem conexão. Quando eu digo conexão, é uma conexão franqueada. Você tem quem já tem a condição, uma intuição, mas não é uma coisa aberta. Segundo, que a- tudo que tudo que o cerca é penoso. Por exemplo, você fica cansado, você tem que comer, você fica doente, você se machuca, você precisa de dinheiro. Repare que as coisas são grosseiras, elas não Tem são problemas leves. familiares, né? Problemas Problemas familiares. familiares. Tanto que Emmanuel dizia uma coisa interessante, fala assim, a vida na Terra próxima é uma tragédia, distante é uma comédia. É aqui, por exemplo, o processo de envelhecimento, ele é um processo que você começa a perder a sua condição física. Você tem que ir ao banheiro, você sua. Então você repara que as coisas não são leves, elas são pesadas. Então a gente tem que realmente nos perdoar na igual proporção dos nossos erros. E não nos culpar como pecadores, como algumas linhas dizem. Você é um pecador, você vai para o inferno. Não, isso não tem sentido. É difícil. A nossa vida aqui é difícil. Até porque inferno não existe, né, Não Ademar? existe. Existem frequências ruins, pesadas, isso existe. Isso com certeza existe. O povo está falando aqui, deixa eu ver. Tudo se encaixando. Não, fragmento já foi. Tudo se encaixando aí. Que bom que está tudo se encaixando, A né? gente tenta conversar, né? É, nunca não imaginei algo estruturado agora. Eu fui botando um papo, fui puxando lá do universo, descendo e tal, até o ser humano, e nós estamos conversando sobre o ser humano, sobre o que Aí a nós Clarissa de vivenciamos. que tirou o peso ali das costas, de Não, tanto ela se cobrar. Porque não adianta, né, Ademar? A gente está numa fase que a gente precisa de aprender. Não é, às vezes eu nem falo que a gente erra, eu penso que a gente é ignorante, nós estamos aprendendo igual criança. sim, sim, é isso aí. O mestre Sacron dizia que não existe o erro, existe o aprendizado. Mas quando a gente vai conversando, vai se tornando mais leve, porque a gente está na matéria, a gente precisa vivenciar a matéria, como que você Sim, falou. Precisa comer, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, né? Precisa se relacionar. E aí, quando a gente se relaciona, a gente percebe as nossas dificuldades, que aí é onde a gente tem que trabalhar. Então, vai se tornando leve, porque assim, é o que não tem um erro. É aí que tá, não tem que se cobrar, não tem erro. Tem uma consciência ainda que está adormecida, ignorante, e está despertando. Se ela está aberta para esse processo, quando ela percebe que tem algo que ela está caminhando ali e está batendo, né? E que não está dando certo, e é aqui que nós não queremos. É o exercício do dia a dia, é olhar para dentro, né? O porquê que está dando certo, e é aqui que nós não queremos. É o exercício do dia a dia, é olhar para dentro, né? O porquê que tá, eu tô me cobrando, por que que tá acontecendo esse algo? E aí o despertar começa aí, para mim, né? Nesse olhar, de você olhar para você e se ver, se enxergar, e parar com o véu da cobrança. Ah, porque o outro fez isso? Não, o outro não fez nada, aquilo que você permite que o outro faça, né? O outro vai fazer, tá aí no dia a dia. Qualquer um pode falar qualquer coisa aqui. Agora, até onde eu aceito e vejo como uma verdade para mim. Eu acredito que o que o outro fala. Eu parei para saber o que eu estou sentindo. Então, esse é o processo do despertar, né? Que aos pouquinhos nós estamos aí vivenciando. e a pessoa não se culpar, né? Porque culpar ela diminui a frequência, ela entra em contato com consciências deletérias que querem esse tipo de problema. Por exemplo, o negativo, consciência negativa, formas de pensamento, miasmas, eles não estão preocupados com dinheiro,
com petróleo, riqueza, eles usam esse tipo de ferramenta para gerar emanação mental do ser humano que alimenta determinados planos a qual interessa a eles terem aquela frequência. Então, existe um pessoal fala, não, mas aí o extraterrestre chegou e aí ele queria ouro. Não, ele não queria ouro, isso não representa nada para eles. Isso é um engano. Eles estão em outro nível de frequência, outro nível de vivência. Consciências negativas, trevosas, oitava esfera, umbral, eles querem gerar no ser humano outras frequências negativas também, para alimentar aquele campo a qual eles estão. Para isso, eles querem fazer com que o fulano não tenha dinheiro, ou que ele se acidente, ou que ele perca o emprego. Eles vão atuar nisso aí, porque aí ele vai ficar preocupado, ansioso, ou com raiva, e vai alimentar campos que esses seres querem que seja alimentado. Exatamente. Não porque eles querem que você. O dinheiro é só uma ferramenta para eles, para fazer com que você emane uma energia X, Y, Z que alimente o campo ao qual eles estão. Isso é a dualidade, é o que eles querem que a gente entre nessa frequência. E a gente Exato. tem que lutar, né? Contra E essa. E é contra essa difícil. frequência. E é perguntar, todo o tempo, né? Olhar, sair do automático, né? Que a gente fala sempre, o automático é qual a frequência? Conversei, mas por que que eu me irritei? Mas por que que eu me alterei, né? E se auto-perceber, para que a gente possa estar numa frequência que muitas vezes eu percebi todos esses dias, que eu tô numa frequência, e falo, mas eu não tô irritada, eu não tô com raiva. Aí vem aqui a mensagem, não tá? Você não tá conversando por quê com a pessoa? Não, porque eu não tô com raiva, né? Nem um pouquinho. Mas é tão imperceptível, eu demorei dias para perceber. Não, não tô com raiva, não. Então por que você não tá conversando? Falo, opa, cadê a criança, né? Birrenta. Então tá, então vamos respirar. E aí é um trabalho para você voltar para essa frequência mais equilibrada. E aí mas tá pesado, nossa, é uma coisa que incomoda tanto. Não é fácil de sair. Entrar é assim, muito rápido, mas sair dela, você precisa. Parece que você está remando contra a maré. Não sei se vocês têm essa percepção, mas eu fiquei dias nadando contra a maré. Eu falei, gente, mas por que que eu estou nadando se eu tenho consciência? Me ajuda pela misericórdia. Muda de frequência. Aí vem um vídeo e fala assim: põe uma música alegre, vai, vamos mudar de frequência, põe uma música alegre. Fala, acho que eu vou fazer isso mesmo, pôr uma música. E aí muda toda a frequência e você fala, calma, tá melhorando. E não entrar E nessa nesse culpa. momento, né? Nesse momento da transição planetária, isso está muito evidente, né? Muito Está ficando evidente. mais perceptível. Agora, as pessoas, elas não gostam de olhar para si próprio, porque podem ver coisas feias. Então, ela sempre terceiriza o problema. Ah, não, o outro. Mas quando ela se olha e tem a capacidade de se ver feio, aí é que a coisa começa a realmente caminhar no progresso individual. Quando ela culpa o terceiro, ela não melhora. Não. E aí eu Uma vez demorei eu dei dias até um para exemplo. perceber. Eu demorei dias para perceber dessa raiva. Eu falava, mas que raiva? Aí falava assim, no meu vídeo, na loja essencial de Copaíba. Eu falei, mas Copaíba? Eu sei o que que trabalha a raiva, a mágoa. Eu falei, gente. Então, assim, o que que me veio para poder eu entender o processo? A dor de cabeça. Controle, Sim. sai deste lugar. Então, né, uma coisa interessante, às vezes eu até criei esse exemplo, por exemplo, o vizinho troca de carro, carro novo, caro, ele é vizinho de porta contigo. Eu criei esse exemplo. Aí você, na verdade, está com inveja do carro novo que ele comprou. Mas você não tem como admitir isso, porque você se vai ver feio. Aí você reclama que no tal dia o saco de lixo do vizinho ficou um pouco arrebentado e aí você cria um escarcéu no prédio. Não, mas na verdade não é o saco de lixo que ele botou e desceu. Você está com raiva do carro que ele comprou, mas você não quer se ver como uma pessoa invejosa, você não quer se ver como uma pessoa egoísta. Então você terceiriza o problema e começa a criticar uma coisa que não tem nada a ver
Mas se você parar e introspectar, você vai ver, não, isso não tem nada a ver. O que está me incomodando é aquilo outro. E aí você, mas por que aquilo está me incomodando? Aí você começa a fazer realmente um trabalho de crescimento. Enquanto você estiver justificando, você não está crescendo. Você está sempre justificando. E isso, muitas vezes, você pode se ver feio. E você não quer se ver feio. Não precisa nem falar com ninguém, é você mesmo se vendo. Ah, tá vendo? Eu ainda tenho esse problema, essa limitação, esse comportamento, e eu não quero me ver assim. Quando a gente foge e começa a culpar o outro, é porque a gente não quer ver. Não quer ver. Não quer ver. Não quer Exatamente. se ver. Culpou o outro porque o outro não quer se ver. Agora, o importante é que nós temos que entender que fazemos parte de algo maior e que estamos todos em processo de crescimento. Não tem na Terra nenhum santo, mesmo os mestres, quando comparecem, é uma consciência sintética. Eu não vou entrar nesse detalhe agora sobre família espiritual, que ainda dependem do trabalho que os filhos irão fazer para completar aquela experiência sintética, aquela consciência maior. Porque a gente Inclusive, fica se comparando também, né, Ademar? Ai, ó, Jesus foi assim, tem que. isso Peraí. é importante que você falou, Paula, porque isso era uma das coisas que eu me debatia quando estava estudando na teosofia principalmente. Falei, mas aquele mestre e eu, olha a diferença de evolução. Nunca vou chegar lá com todas essas dificuldades. Só que uma família espiritual forma uma consciência egóica. Essa consciência egóica, sinteticamente, aqueles seres é o pai e mãe espiritual daquela consciência. Então, aquele mestre, muitas vezes você é uma parte daquele mestre. E por que que ele é sábio? Porque ele congrega em si uma gama de experiências reencarnacionais dentro dela, dentro de si. E só vai para a tríade superior o que nós poderíamos conversar, mencionar como amor e tolerância. Então ele é todo amor e sabedoria. Mas não que ele esteja completo. Ele, quando desdobra as suas projeções, aquelas projeções, ainda no quaternário, precisam ainda resgatar ou superar determinadas limitações. Mas isso aí é assunto para outro Interessante o momento. assunto. Por Para a exemplo, próxima palestra, você já pegou vamos aí. falar de família, família Vamos espiritual. falar. Exatamente, você já captou aí família É, espiritual, ele você vai já captou. explicar Porque esse acredito. processo de síntese, e as projeções e a síntese. É só uma satisfação de ter falado um pouquinho. Eu fui falando aquilo que me deu vontade, me senti livre para falar, mas agora surgiu uma possibilidade de um tema, família espiritual, e aí nós vamos compreender, pelos exemplos, o que é um pai e mãe espiritual e o que são os filhos dessa família. O que são os filhos dessa família. E aí nós vamos entender que nós estamos indelevelmente ligados a algo superior. Agradeço Ótimo. aí. Boa noite a todos.